Pronto, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como que faz a bendita fatoração. Isso mesmo, como que faz a decomposição em fatores primos, usando o algoritmo. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que para você fatorar você tinha que pensar nos números primos que geram esse seu número composto? Todo número composto ele pode ser escrito como multiplicação de números primos, mas às vezes é difícil de você deduzir quais são esses números primos. Por exemplo, 36 ele é divisível por 2, então eu posso dizer que ele é 2 vezes alguma coisa. Aí você consegue me dizer que coisa? 2 vezes quanto dá 36? É o 18, né? Você concorda que 18 vezes 2 dá 36? Mas 18 é composto. Eu posso escrever o 18 como sendo a multiplicação de duas coisas. Que tal 18 é 2 vezes 9? Está na tabuada do 9. 2 vezes 9. Só que 9 é composto. 9 é quanto? É a multiplicação de quais números primos? 3 vezes 3, né? Então eu posso dizer que o 36 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Olha só. O número 36, ele é o resultado da multiplicação desses números primos aqui, ó. O 2 duas vezes e o 3 duas vezes. O que eu posso escrever na forma de potência da seguinte maneira. O 2 duas vezes, ou seja, com expoente 2, e o 3 duas vezes, com expoente 2, tá bom? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou multiplicando o número vezes ele mesmo, e o 3, né, ó, vezes ele mesmo também. Beleza? Vamos agora para o algoritmo, gente. Por que eu preciso de um algoritmo? Gente, porque se eu te dar um número grande, ó, tipo 300, como que você vai pegar esse 300 e vai pensar nas multiplicações, em várias multiplicações que dá 300? Não dá, né? Então aqui eu recomendo você usar o algoritmo. E como que funciona o algoritmo? O algoritmo funciona assim, ó. Você escreve um número que você quer fatorar, passa um traço, tá bom? Um traço vertical, e você vai dividindo ele. E do lado direito desse traço, você escreve os divisores que você está calculando. Tem que ser divisão exata, tá? E outra coisa, tem que ser números primos. Aqui, você sempre vai escrever números primos. Os divisores primos. E aqui do lado esquerdo, embaixo, você vai escrevendo o resultado das multiplicações. Aí então você vai começar dividindo por quanto? Bem, qual é o menor número primo? O menor número primo que você sempre testa é o 2. Então você vai tentar sempre dividir por 2. 300 é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Então você vai pegar 300 e vai dividir por 2. Você sabe quanto é que dá 300 dividido por 2 de cabeça? Se você não souber, não tem problema. Você arma aqui o cálculo aqui rapidinho e você faz, ó. 300 dividido para 2. 1 vezes 2 dá 2, subtrai de 3 dá 1, desce o 0. 5 vezes 2 dá 10, subtrai de 10, olha só. Termina a conta, esse 0 vem para cá. Olha só quanto é que dá a resposta. Você vai pegar esse 150 e vai escrever embaixo do 300. 150. 150 ainda é par, então ainda dá para dividir por 2. Quanto é que dá 150 dividido por 2? Bora fazer aqui, ó. 150 dividido para 2. Quebra o 15. Tabuada do 2 mais próximo de 15 é o 7. 7 vezes 2 dá 14, que subtrai dá 10. Desce o 0. 5 vezes 2 dá 10. Termina a conta. Esse 75 você escreve embaixo do 150. 75 não é par, não é mais par, então não dá mais para dividir por 2. Se não dá mais para dividir por 2, você vai testar por qual número agora? Bem, qual é o próximo número primo depois do 2? É o 3, né? Então você testa dividindo por 3. Quanto é que dá 75 dividido por 3? Deixa eu armar aqui do lado, ó. 75 dividido por 3, gente, é 2. 2 vezes 3 dá 6, subtrai dá 1. Desce o 5. Tabuada do 3 que dá 15 é o 5, né? 5 vezes 3 dá 15, subtrai dá 0. Então dá 25. Você escreve o 25 aqui. Mas, gente, ó, 25 não é mais divisível por 3, sabia? Por quê? Porque se você somar os dígitos, ó, 2 mais 5 dá 7, não tá na tabuada do 3, coisa que acontecia com 75, ó. 7 mais 5 dá 12, que tá na tabuada do 3. Então sempre você tem que testar a divisão antes de fazê-la, senão a resposta vai dar não exata. E você só pode colocar números aqui se a divisão for exata. 25, a única divisão possível aqui é o próprio 5. Tabuada do 5 que dá 25. Você consegue fazer de cabeça? É o próprio 5, não é? 5 vezes 5 dá 25. Então, se eu pegar 25 e dividir para 5, o resultado vai dar 5. E 5, ele é primo. E se 5 é primo, eu só posso dividir por ele mesmo. Então, aqui no finalzinho da conta, eu escrevo o próprio número. Sempre que for primo, tá? 5 dividido para 5 dá 1.
Aí para terminar essa conta, você vai fazer o seguinte, ó, você vai escrever a forma de multiplicação. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. 2 vezes 2, vezes, tá? Pontinho de vezes, viu, gente? 3 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, eu vou escrever na forma fatorada. O que é a forma fatorada, gente? A forma fatorada é quando você escreve isso aqui de novo de uma maneira mais compacta, né? Porque do jeito que tá aqui, ó, escrevendo todos os números primos, vai dar muito trabalho. E se forem, tipo, 20 números primos? Já pensou você escrever 20 números primos? Sempre vai ter números repetidos, né? Se não tiver, não tem problema, mas geralmente sempre tem números repetidos. Então você vai escrever, ó, o 2 duas vezes, o 3, como ele aparece sozinho, você vai escrever com expoente 1, mas não é obrigatório, e o 5 duas vezes. Você vai escrever 5 com expoente 2. Pronto, isso aqui é a minha forma fatorada, tá bom? Você vai pegar os números primos que aparecem repetidos e colocar como expoente, e o expoente sempre vai ser a quantidade de vezes que ele se repete. Bora fazer mais exemplos para você aprender isso aqui. Então, Então, 24 você vai dividir por 2, tá bom? 24 dividido por 2, gente, dá 12, né? 12. Você consegue fazer de cabeça? 12 dividido para 2 dá 6. 6 eu divido para 2 de novo, dá 3. E 3 é primo, só dá para dividir pelo próprio 3. Lembrando que aqui eu coloco os divisores primos e aqui eu coloco o resultado da divisão. Quanto é que dá 3 dividido para 3? Dá 1. Pronto. Então, ó, em vez de você escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que são essas multiplicações aqui, eu vou escrever logo na forma de potência. O 2 apareceu quantas vezes? O 2 apareceu 3 vezes, né? Então eu vou escrever 2 expoente 3. E o 3 apareceu quantas vezes? O 3 apareceu só uma vez. Então eu vou escrever 3 expoente 1. Lembrando que esse expoente 1 é invisível, você não precisava escrever. Agora vamos fatorar o 96. Sempre que o número for par, você divide por 2. Então você vai fazer 96 dividido para 2. Quanto é que dá 96 dividido para 2? Deixa eu fazer aqui a conta aqui do lado, tá? Porque eu não lembro de cabeça. Por 2, ó. Tabuada do 2 mais próximo de 9 é o 4. 4 vezes 2 dá 8. Subtrai de 9 dá 1. Desce o 6, 16. Tabuada do 2 que dá 16 é o 8. Então dá 48 aqui a resposta, ó. 48 o resultado da divisão. Essa divisão é exata, tá? 48 ainda é par, eu divido por 2. E essa divisão aqui eu consigo fazer de cabeça porque os dígitos são pares, ó. 4 dividido para 2 e 8 dividido para 2 vai dar 2 e 4. Opa, 24 é igual a esse aqui, ó. Então eu vou só copiar essas divisões. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Pronto. Aí a resposta aqui, gente, da forma fatorada, vai dar igual a, deixa eu ver, o 2 quantas vezes? Bora contar? 2, 3, 4, 5. O 2 é elevado a 5. E o 3 eu vou colocar com o expoente 1 invisível. Não preciso escrever esse expoente. Agora vamos fazer a fatoração do 468. Esses números grandes, gente, são mais difíceis. Mas como ele é par e os dígitos são pares, eu vou dividir por 2. E é fácil essa divisão, sabe por quê? Porque 4 dividido para 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido para 2 dá 4. Agora eu vou continuar dividindo por 2, só que aqui eu não consigo mais fazer de cabeça. Deixa eu armar essa conta. 234 dividido para 2. 1 vezes 2 dá 2, subtrai dá 0, desce o 3. 1 vezes 2 dá 2, subtrai de 3 dá 1, ó, desce o 4. 14, a tabuada do 2 é o 7. 7 vezes 2 dá 14, que quando eu subtrai dá 0. Então vai ficar 117 essa divisão. O resultado é da divisão. O resultado você sempre escreve aqui embaixo, viu? Agora 117 não dá mais para dividir por 2, porque é ímpar. Se não dá para dividir por 2, você vai testar a divisão por 3, que é o próximo número. Só que antes de escrever o 3 aqui e de dividir logo, primeiro vamos testar se essa divisão é possível, se essa divisão será exata. E você lembra qual é o critério de divisão por 3? Você soma os dígitos. Então faça o seguinte, ó, faça aí mentalmente. 1 mais 1 mais 7. Quanto é que dá 1 mais 1 mais 7? 1 mais 1 dá 2, mais 7 dá 9, e 9 está na tabuada do 3. Então esse número é sim divisível por 3. Primeiro você testa a divisão antes de escrever, porque se você escrever o número e fizer a divisão e não der certo, você vai ter que apagar, é mais chato, né? Eu já pensou usar corretivo aqui? Então vai ficar assim, ó, 117 que eu vou aproveitar aqui, eu vou dividir para 3. Deixa eu puxar aqui a conta para o lado. 117 dividido, eu sei que essa divisão é exata, então se eu fizer a conta e não der resto zero, é porque eu errei alguma coisa, tá bom?
Que número... Quebra aqui o 11. Que número vezes 3 dá 11? É o próprio 3. 3 vezes 3 dá 9, que subtrai de 11 dá 2. Puxa o 7. Tabuada do 3 que dá 27, gente. 9, né? 9 vezes 3 dá 27. Essa divisão aqui é exata, como eu falei. A resposta deu 39. E 39 é claramente divisível por 3, sabe por quê? Porque os dígitos estão na tabuada do 3, ó. O 3 vezes 1... e o 3 vezes 3. Esse número aqui é divisível por 3. Mas eu posso usar o critério da soma. Você soma os dígitos para saber se é divisível por 3. Como assim somar os dígitos? Faça 3 mais 9. Dá 12, está na tabuada. Então você vai pegar o 39 e vai dividir por 3. E quanto é que dá 39 dividido para 3, gente? 39 dividido para 3 vai dar 1 vezes 3 dá 3, subtrai dá 1. Desce, aliás, dá 0, subtrai, desce o 9, ó. 3 vezes 3 dá 9, subtrai dá 0. Pronto, a resposta deu 13. E 13, você lembra que é número primo? Esse número aqui, ó, o 13, ele é primo. Eu não posso dividir ele por nenhum outro, a não ser ele mesmo. Então eu divido 13 por 13, que vai dar 1. Pronto, chegou aqui, vamos escrever a forma fatorada. Em ordem crescente, tá? O 2 duas vezes, 2 elevado a 2, vezes o 3 duas vezes, 3 elevado a 2, vezes o 13 sozinho, ou seja, sem expoente, expoente 1 invisível. Eu não preciso escrever esse expoente, mas eu vou escrever, né, já que eu risquei sem querer. Pronto, agora vamos fazer mais exemplos. Vamos fatorar o 100. 100 é par, divide por 2. Sempre você começa a divisão por 2, tá? Se o número for par. Se o número for ímpar, aí você testa divisão por 3, por 5, por 7, por 11. Você vai testando só por números primos, tá, gente? Você sempre divide por números primos. 100 dividido por 2 dá 50. Dividido por 2 dá 25. 25 está na tabuada do 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, 25 dividido para 5 dá 5. E 5 eu divido para 5 que dá 1. Vai ficar 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Pronto. Por quê? Porque o 2, ó, apareceu duas vezes e o 5 também. Agora o 360. 360 dividido para 2. Qual é a metade de 360? Você consegue me dizer? Lembra da outra página? Dá 180, sabe por quê? Porque a metade de 36 é 18. Agora eu vou dividir por 2 de novo, olha só. A metade de 18 não é 9? Fica 90. E a metade de 90? Sempre divide por 2, né? A metade. 90, a metade de 90, gente, é 45. E 45, olha só, é terminado em 5. E se é terminado em 5, quer dizer que eu posso dividir por 5. Quanto é que dá 45 dividido para 5? Tabuada do 5 que dá 45? É o 9. 9 vezes 5 dá 45. E 9 está na tabuada do 3. 9 dividido para 3 dá 3. E 3 dividido para 3 dá 1. Tem algum problema se eu escrever sem ser em ordem? Não. Pelo menos nesse cálculo aqui, se você não escreve em ordem, tipo, dividir por 2, depois dividir por 3 e depois dividir por 5, não tem problema, tá? Mas eu sempre recomendo você escrever em ordem. Eu dividi por 2 primeiro, depois eu testo divisão por 3 e só por último eu dividiria por 5. No caso, como eu dividi por 5 antes, nesse cálculo não tem problema, mas no próximo cálculo que eu vou ensinar na próxima aula, aí é sempre bom você escrever em ordem, tá? Então, como é que fica a forma fatorada? A forma fatorada vai ficar o 2 3 vezes, ou seja, 2 elevado a 3, o 3 duas vezes e o 5 uma vez. Pronto, essa é a forma fatorada. O 1024, gente, eu não coloquei o tracinho aqui na horizontal porque eu não sei quantas divisões eu vou ter que fazer. Já que 1024 é um número muito grande. Mas eu sei que ele é par, então eu vou dividir por 2. Deixa eu armar essa divisão por 2 aqui no cantinho, porque eu não sei de cabeça quanto é que dá. 1024 dividido para 2, o resultado eu escrevo ali embaixo. Por 5, né, começa dividindo 10. 5 vezes 2 dá 10, subtrai dá 0. Desce o 2. 1 vezes 2 dá 2, subtrai dá 0, desce o 4. 2 vezes 2 dá 4, subtrai dá 0. Pronto, dá 512. E 512 ainda é par, ainda posso dividir por 2. Deixa eu aproveitar essa divisão aqui, né? Ó. 512. Começa dividindo 5. 2 vezes 2 dá 4, subtrai dá 1, desce o 1. 5 vezes 2 dá 10, subtrai dá 1, desce o 2. Tabuada do 2 que dá 12 é o 6. 6 vezes 2, 12. Terminou essa conta. Deu 256. 256 ainda é par, então eu ainda divido por 2. Vamos lá, 256 dividido por 2. Dá pra ver aqui a tela, ó? 256 dividido por 2 dá, deixa eu pensar... Dá 1 vezes 2, 2, subtrai dá 0, desce o 5. Tabuada do 2 mais próximo de 5 é o 2. 2 vezes 2 dá 4, subtrai dá 1, desce o 6, 16.
é 8. 8 vezes 2 dá 16, subtrai dá 0. Então eu vou escrever esse 128 aqui, ó. Tá bom? Agora deixa eu dividir. Ainda é pau, ainda dá pra dividir por 2. 128 dividido por 2, meu Deus. Vamos lá, continuando aqui essa divisão. Tabuada do 2 mais próximo de 12 é 6. No caso é exato, ó. 6 vezes 2 dá 12, subtrai dá 0. Desce o 8. Tabuada do 2 que dá 8 é 4. 4 vezes 2 dá 8, subtrai dá 0. 64. 64 dá pra dividir por 2 mentalmente. Porque 64, 6 e 4, ó, dividido por 2, vai dar 3 e 2. 32. Dividido por 2. Vamos lá, fazer 32 dividido para 2. 1 vezes 2 dá 2, subtrai dá 1, desce o 2. Tabuada do 2 que dá 12 é 6. 6 vezes 2 dá 12. Subtrai dá 0. Então, 32 dividido por 2 dá 16. E 16 é fácil, ó. Tá na tabuada do 2 já. Dividindo por 2 dá 8. E o 8 dividido por 2 dá quanto? Dá 4. Ixi, essa divisão aqui é enorme, né? Vai acabar nunca, é? 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, acaba aqui, ó. Beleza? Então, você sempre deixa para escrever esse tracinho aqui, ó. Horizontal, quando você fizer a última divisão obtendo 1. Então vai ficar assim, gente, ó. Todos os divisores aqui foram 2, o número primo. Sempre o mesmo número primo 2. Então eu vou escrever a resposta aqui, a forma fatorada. Eu escrevo 2 e eu coloco como expoente quantas vezes ele apareceu. Quantas vezes eu dividi por 2. Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, eu fiz 10 divisões. 10 divisões por 2. Essa é a resposta aqui, ó. A forma fatorada. Muito legal, né, gente? Pronto, nessa aula aqui a gente vai ficar com isso aqui. Eu espero que você pratique, tá? Pratique bastante essa operação aqui, que é muito importante para você não só praticar sobre números primos, mas também aprender mais sobre divisão, tá? Praticar a operação da divisão. Pois, gente, vamos ficar com isso. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau, até a próxima.